Bom, pessoas, mais um vídeo sobre o DESP Control, sistema esse desenvolvido em cima de uma plataforma de licença MIT de código aberto, e nós fizemos algumas alterações e eu vou aproveitar nesse vídeo para a gente retomar uma visão geral, né? Lembrando aqui no painel que nós temos quantidade em estatística e também as ordens de serviço em aberto, os ícones diretos, né? E aqui em cima, ó, no canto direito da tela, esse campo de pesquisa, ele é um campo onde você encontra absolutamente tudo que você precisar em termos de busca de informação. E essa busca de informação, ela pode ser inclusive parte dela, né? Pode ser pela placa, por exemplo, essa daqui que eu tenho ali dentro do sistema. Então ele me apresenta nas placas em serviços, nas placas nos débitos, né? E digamos que eu não lembre da placa, que eu lembre de uma parte só aqui do chassi. Vejam que eu copiei aqui, ó. Copiei só essa parte de número ali. Vamos criar aqui 4521. Lá no chassi, ó, 4521. Ele vai apresentar sempre o mais próximo possível daquilo que você procura. Então, o que ocorre? Não necessariamente você precisa ter a informação toda. Parte dela também pode ser utilizada, né? Na NFE aqui, ó, nota fiscal eletrônica, eu vou pegar só o 564. Vamos pesquisar. Vamos lá em NFE. Ó, lá na NFE 564. Então, as informações de maneira geral que você estiver procurando aqui no campo de pesquisas, vocês têm condições de chegar o mais rápido possível e de maneira direta, porque depois aqui, ó, você pode ir direto na edição da ordem de serviço por aqui. Inclusive nos campos lá, ó, de observação, tem uma OS que eu botei de exemplo que está escrito no campo das observações só esse ASD. Quer ver onde é que ela tá? Ó, ASD tem em maiúsculo aqui, ó, ASDF, tem um ASDFG. Então, mesmo que seja parte da informação, ele vai te levar até lá. E depois é só clicar aqui que você é direcionado para a ordem de serviço que você deseja. Aproveitando que a gente veio aqui para a ordem de serviço, na ordem de serviço antiga nós só tínhamos aqui um campo de editar, que ia direto para a ordem de serviço efetiva para você modificar as informações da ordem de serviço. Agora eu incluí mais esse editar clientes aqui. Por que esse editar clientes? Vamos lá nele. Primeiro estamos falando do cliente Simone, né? Que é aquele que lá estava. Vamos voltar ali. Ó, o cliente Simone. Editar a cliente. Ele vai direto no cadastro da Simone. O que ocorre aqui? Nós temos aquele conjunto de informações pré-preenchidas. Requerimentos de segunda via, extravio de plaquetas, onde você coloca textos complementares, né? E nós temos aqui o recibo de pagamento individual, onde nós tínhamos aqui o valor que a gente preenchia aqui e vinha para cá. No entanto, podem ocorrer informações adicionais, e essas informações adicionais podem ser, por exemplo, um conjunto de placas, né? Um conjunto de informação adicional. Então esse texto de informação adicional, ele vai vir depois aqui, ó, informação adicional e relação de veículos. Então se você pode fazer um recibo individual para uma relação
de placas ou uma relação de serviços, enfim. O texto aqui, você coloca o que quiser e ele vai ser apresentado aqui do lado e vai estar pronto para você imprimir, dando liberdade, né? Não só no valor, mas também nas descrições dos serviços que você deseja colocar ali, assim como a quantidade de placas, número de Renavan, características do veículo, enfim, o que você desejar. Essas implementações foram feitas na ordem de serviço, no cadastro do cliente e no campo de pesquisa para a inclusão de uma pesquisa a mais que nós temos agora, porque aqui no editar ordem de serviço, em débitos, nós tínhamos aqui a data e depois os débitos, IPVA, licenciamento, multas, outros pagamentos. Mas me ocorreu que, se você estiver fazendo um pagamento para uma garagem, uma loja de veículos, né, onde você vai ter várias placas aqui nos serviços, se você fizesse um pagamento de débito de referente a uma placa em específico e depois outra placa e depois outra placa, por exemplo, você perderia. Aqui você não teria a informação, entendeu? Então eu incluí mais esse campo placa para poder diferenciar aqui que na data tal, para a placa tal, eu paguei tanto de PVA, tanto de seguro, tanto de licenciamento, tanto de multa, outros, e houve um pagamento de tanto. Não. Então essa implementação foi feita para incluir aqui um campo de placa. No entanto, nada impede, veja bem, eu sempre disse que o sistema ele se adapta ao seu jeito de trabalhar, não é você que tem que se adaptar a ele. Portanto, nada impede de você chegar aqui, criar um serviço, pagamento de IPVA. Determinar ele com preço 0, adicionar. Perfeito, nós temos agora um serviço que se chama pagamento de IPVA. E daí, em vez de usar aqui nos débitos para separar isso, você pode juntar aqui também pagamento de IPVA e definir aqui como outros taxas 100, que foi o pagamento desse IPVA. E se você quer cobrar algum serviço, algum honorário por ter feito esse serviço para o cliente, você já coloca lá nos seus honorários. E se for o caso dele ter pago isso para você e você só simplesmente apenas estiver fazendo o pulo, né? Ou seja, se você não quer cobrar nada por ter feito o pagamento para ele que fez o pagamento para você, definiu aqui o custo e coloca aqui o recebido, que ele ficaria 0 a 0, né? Ou seja, aqui nós temos saldo de 275. Se o pagamento de PVA é 100 e ele pagou 100, vai continuar aqueles 275 lá. Ó, entendam? Ele fez aqui, ó, pagamento de PVA foi 100 e ele recebeu 100, então aqui continua. Ele, claro que ele vai somar aqui no subtotal, porque foi um valor que entrou, né? Então, como é um lançamento contábil, ele vai fazendo a contabilidade disso. No entanto, não vai ter alterações em saldo, porque houve um débito e um crédito. E assim é com todos os serviços. Aqui eu não defini a placa, ó, mas eu poderia ter botado que esse pagamento aqui é da placa tal. Vamos refazer o lançamento só para ficar uma coisa bem clara. Pagamento de PVA 100, que foi na placa, vamos botar nessa aqui mesmo, e ele pagou 100. Adiciona.
Perfeito, tá lá. Então a gente desvinculou dos débitos e deixou isso tudo dentro de serviços. Você pode fazer isso também. Você não precisa controlar isso de maneira separada. Eu quero controlar isso tudo simples aqui, só numa tabela única. Perfeito, deixa tudo aqui. Mas na hora dos relatórios vai dar algum problema? Não vai dar problema nenhum. Na hora que você for visualizar, vai estar lá o pagamento IPVA contabilizado aqui, com subtotal de tanto. Se não existir nenhum tributo e débito, não vai existir aqui o valor e ele vai ficar com os 275 aqui positivo, como deveria de estar lá. Então, a informação, né, em relação a isso fica restringida aqui aos serviços, taxas e pagamentos. É claro que para uma questão de controle em separado, os débitos aqui ficariam 0, né? E aqui em serviços e taxas, os 1.200 que foram contabilizados, lembram que eu falei que como é um lançamento contábil, ele vai lançar os 1.200, ele vai estar aqui. Esse 100, ele vai estar aqui de qualquer forma. Então, ele simplesmente deixa de estar em débitos e passa a fazer parte de serviços e taxas. Então, não há uma perda de informação. Há sim o acúmulo dela em um campo. Mas isso é só por uma questão assim, de você querer controlar separado ou tudo junto. Perfeito? Então, essas seriam as considerações de hoje. Já temos 12 minutos já de vídeo, já é alguma coisa relativamente grande demais. E antes que vocês comecem a ficar com sono, eu vou encerrando por aqui, beleza?